Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma alegria poder estar aqui novamente, irmãos. Uma alegria poder estar junto com os irmãos. Aliás, uma honra, viu, pastor Adriano, né, a forma que o pastor tem nos recebido aqui. Ontem, né, a Regina ministrou, né, Cristina aqui hoje, né, o Senhor dá a oportunidade para que a gente ministre a palavra, né. Muita honra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos dizer que nós amamos a igreja. Sentimos realmente muito acolhidos por cada um dos irmãos. Muito mesmo, né? Conversando com o pastor hoje, ele falou, olha, e não é de coração mesmo. Não é que, né, que vocês estão aqui, não, é de coração. E nós sentimos isso. Eu dizia para ele que nós sentimos mesmo, né, esse amor de cada um dos irmãos aí. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de retribuir esse tão grande amor. Mas eu sei que quem fala, e é a minha oração, é que não seja eu que venha falar, que seja o Senhor que venha falar. Né? Eu sei que é Deus que fala, e que Ele possa mesmo ter essa liberdade aqui para falar direto aos corações. Mas eu gostaria de contribuir, porque a Bíblia fala que Deus é quem dá a semente a quem semeia. Não é que eu possa ser um semeador hoje aqui, né? Em nome de Jesus, de uma semeadura com uma boa semente, que encontre terra boa, terra fértil, terra preparada, a terra do teu coração, em nome de Jesus. Mesmo porque eu sei que o Senhor já tem falado. Eu digo aos irmãos que Deus é bom para mim também, porque ficou fácil pregar. Ficou fácil pregar agora, porque se os irmãos estão, obrigado, Deus abençoe. Se os irmãos estão atentos ao culto, os irmãos vão perceber que o que eu vou falar aqui já foi falado pelo Ministério de Louvor, já foi falado pelo presbítero Ricardo, já foi falado pelo pastor, já foi falado pelas irmãs que louvaram aqui, já foi falado por esse último louvor, já foi falado. Deus, eu só vou confirmar aquilo que o Senhor já está ministrando ao teu coração. Preste atenção, irmão, vai saber, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir aos amados, começou a correr o tempo já? Já. Eu vou pedir aos irmãos que abram em João capítulo 9. Por favor. Livro de João, capítulo 9. Se os irmãos puderem se colocar em pé, são só 2 versículos. Os irmãos já se assentam novamente, em reverência à palavra do Senhor. 24 e 25 do Evangelho de João, capítulo 9, 24 e 25. Amém? Diz assim, chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Vou repetir. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Vamos orar. Querido Deus, nós colocamos agora esse tempo diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito está neste lugar. E já tem falado, Senhor, enchido, Senhor amado, o Teu povo, com a Tua palavra, com a Tua alegria, Senhor, com a Tua unção. Mas peço ainda, Senhor amado, que seja o fluir do Teu Espírito. Ainda que não haja técnica, ainda que não haja eloquência, Senhor, Pai amado, mas eu sei que o que há aqui é o Espírito de Deus. Que o Senhor fale, que o Senhor toque no profundo, no íntimo, que o Senhor realize, Senhor, a Tua obra em nome de Jesus.
os comichões dos ouvidos sejam agora aniquilados. Senhor, que todo impedimento, Senhor, para que a palavra não chegue, Senhor, todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que impede a palavra de chegar ao coração, a terra boa, preparada, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. Que Tu faças, Senhor amado, com que esta palavra, esta semente prospere na igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Esse homem, meus irmãos, eu li só 2 versículos. Os irmãos depois fiquem à vontade para ler o capítulo 9 todo. Mas, rapidamente, a palavra fala que este era um homem cego de nascença. Ou seja, ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha enxergado. Ele não conhecia, meus amados, visualmente as coisas. Ele era cego de nascença. E o Senhor Jesus Cristo realiza uma grande obra. No início ali os discípulos ficaram intrigados. Quem pecou para que isso acontecesse? Foram os pais, mas para que a glória do Senhor pudesse ser realizada na vida desse homem, foi que ele nasceu cego, para que essa grande obra, para que esse grande poder fosse realizado na vida desse homem. Meus amados, e aí houve um burburinho, na sequência aqui do capítulo 9, mostra realmente uma questão entre a religiosidade daquele período, pois era no dia de sábado, e aí a obra de cura, do operar do Senhor foi questionado por algumas pessoas. Meus irmãos, e aí procuram as pessoas que conheciam esse homem, né, os vizinhos desse homem diziam, havia até uma certa confusão, tamanha era a obra sobre a vida desse homem, e aí nós vemos que não era simplesmente o restaurar da sua visão, foi muito mais além do que isso, porque os vizinhos diziam, eu acho que é ele, será que é ele? Parece com ele, mas será que é? Meus amados, Deus fez muito mais. Não foi só a visão que foi restaurada, mas a vida transformada. Porque até mesmo aqueles que o conheciam, não tinha certeza se era ele mesmo, parecia uma outra pessoa, parece até que é. Irmãos, e os príncipes, né, os fariseus, né, buscando algo contra o Senhor Jesus, chama e começa a interrogar esse homem. E aí chama pela primeira vez, chamou os pais, depois chamou esse homem, e aqui onde nós chegamos, pela segunda vez esse homem é chamado, pela segunda vez. E veja, meus amados, que além dele reconhecer, né, que Jesus Cristo foi quem fez esta obra, ainda que a autoridade de Cristo tenha sido ali subjugada por aqueles homens. Olha, este é um pecador, mas ele estava certo, meus amados, de quem havia feito esta obra na vida dele. Meus amados, nós estamos certos de quem tem feito a obra na nossa vida? Ou alguma dúvida? Ou alguém tem lançado dúvida no teu coração para que você não saiba quem é aquele que tem feito a obra na tua vida? Ainda que os fariseus lançaram essa dúvida, mas ele é um homem pecador, ele responde com autoridade, né? Uma coisa sei, né? Verso 25, uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E ele torna, meus amados, a responder aos fariseus. Meus irmãos, ele volta a responder com uma autoridade. Aquele homem, meus amados, que estava sentado, né, que estava mendigando, que os vizinhos o conheciam desta forma. E aí eu me lembro do culto ontem, onde foi falado às irmãs, né, nós estávamos lá no cantinho, lá no fundo, né, pastor Adriano, mas só de ouvido atento àquilo que Deus falava às mulheres, mas a gente toma para nós também, porque nós precisamos dessa palavra. Meus amados, o quanto este homem,
que saiu desse estado, meus amados, miserável, ele não só é restaurado, como ele também alcança e atinge uma autoridade ou uma coragem, pois ele não estava falando com qualquer um. Meus amados, eram os príncipes daquela terra, eram aqueles que eram, meus amados, a autoridade religiosa, política daquele lugar, naquela época. E ele disse assim, versículo 27, respondeu-lhe, já vou-lo disse, não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-nos também os seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. Fariseus dizendo, e o homem que era cego respondeu, né? O homem respondeu e disse-lhe, nisso pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Meus amados, falando na cara daqueles homens, olha a coragem daquele homem que até alguns minutos atrás não era nada, mas o Senhor restaura. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos aqui agora há pouco, né, a respeito da visão, perdeu a visão, né, e o louvor dizia, né, unção de ousadia, unção de multiplicação, né, unção de restauração. Eu quero, meus amados, né, estar falando aos irmãos a respeito de visão restaurada do reino. Quero falar sobre isso. O tema da minha mensagem, meus amados, nesta noite, é visão restaurada do reino. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu quero que você atente a isso. Como nós estamos vivendo? Qual tem sido a minha conduta? Qual tem sido a minha visão? Aonde efetivamente está os meus olhos? Há duas instruções. E eu quero pegar aqui, meus amados, um termo que está na palavra, que eu entendi que eram alguns sinais, algumas marcas deixadas pela palavra, pelo Senhor na sua palavra. É um termo só que Deus uma vez me deu a graça. Essa mensagem ela não é nova, eu preguei há muito tempo atrás, mas eu achei essa anotação e essa palavra me renovou, por isso que eu estou ministrando aos irmãos. E, meus amados, parece que são aquelas pegadas que a gente vai olhando. Já viu a história de João e Maria que se perderam na floresta e foram deixando pedaços de pão ali para que pudesse voltar e andar? Tá certo que pão os bichos comeram, eles não sabiam mais voltar, mas aqui o Senhor deixou algumas coisas e eu quero usar esse termo, meus amados, que é uma coisa, sabe? E juntar isso ao tema da mensagem, né? Visão restaurada do reino. Há duas instruções que saem da boca do Senhor Jesus Cristo, né? Duas instruções. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas há duas instruções que saem diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo, em ocasiões diferentes, para pessoas diferentes. Meus amados, que Ele revela algo que nós precisamos saber. Amado, você precisa ter a visão restaurada para o reino. Eu preciso ter a minha visão restaurada para o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, como igreja, precisamos ter a nossa visão restaurada para o reino. Eu quero ir, meus amados, a Marcos capítulo 10. A Lucas capítulo 10. Nós vamos para Marcos também, mas primeiro Lucas. Lucas capítulo 10, verso 38.
Irmãos, eu acho que eu errei o versículo aqui. Mas eu vou dizer o que está escrito lá. Jesus Cristo estava a caminho e passando por uma aldeia chamada Betânia. A Bíblia fala que ele para na casa de uma mulher chamada Marta. E Marta o convida para entrar. Eu acho que eu errei o versículo aqui, irmãos, me perdoe. Mas se os irmãos se acharem, pode me falar. Eu acho que eu falei em Marcos 10, 30. Eu abri Marcos. Então é isso. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu falei Lucas, mas eu abri Marcos, por isso que eu não estava achando. E aconteceu que indo eles de caminho, os discípulos, junto com o Senhor Jesus, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Uma coisa só lhe é necessária. Uma coisa. Amados, imagina essa situação. Naquela época não tinha WhatsApp. Não dava para ligar e falar assim, eu estou saindo da Galileia, mas antes de chegar em Jerusalém eu quero passar na tua casa, beleza? Deixa tudo preparado. Não tinha como fazer isso. Não tinha nada, não tinha WhatsApp, não tinha um telefone, não tinha e-mail, não tinha nada. Não tinha como. Então, o que significa isso? Jesus chegou de surpresa. Ele não chegou no momento em que ela estava esperando. Marta, a irmã mais velha, provavelmente a dona da casa, se viu responsável, meus irmãos, por atender aquela situação. Veja, não está errado isso. Ela foi acolhedora, ela foi atenta ali às necessidades, não estava errado, meus irmãos, o que ela estava fazendo. Mas há uma outra versão, inclusive, que diz que ela estava distraída. Uma outra versão fala que ela estava agitada, que ela estava ocupada, mas eu gosto dessa tradução que fala que ela estava distraída com muitos afazeres. Amados, Jesus Cristo, ele passa, ele está a caminho, ele passa. Meus irmãos, nós temos que estar atentos à visitação do Senhor Jesus Cristo à nossa vida. E como que nós vamos receber? A palavra fala que Maria, a irmã mais nova, ela para e senta aos pés de Jesus para ouvir o que ele está falando. Amados, e ali aquela mulher ansiosa de um lado para outro e correndo e tentando ali resolver, dar uma limpada na casa, preparar uns quitutes talvez, fazer um suco de manga, eu não sei qual que era ali a necessidade dela, porque Jesus Cristo chegou e tinha pelo menos mais 12 com ele. Imagina as irmãs principalmente aí, imagina receber uma turma dessa em casa, assim sem esperar. Sabe, aquele dia, talvez até com uma certa dor de cabeça, então você nem deu uma varridinha na cozinha e chega justamente nesse dia. Imagina, meus amados, como é. Tem algumas irmãs rindo, porque as irmãs estão entendendo o problema. É algo sério, grave. A minha esposa também, às vezes chega alguma coisa surpresa, eu sei que ela fica aflita e sai correndo para todo lado. É uma situação natural. Imagina, meus amados, que talvez aquele momento fosse um momento tão especial que Jesus Cristo, passando por ali, tinha algo para revelar, algo para fazer com que o coração acomodasse, descansasse, trazer, meus amados, uma visão celestial, algo que talvez renovaria, sabe, a alegria, a fé, a convicção delas. Algo que o Senhor estava falando das suas grandezas, revelando o futuro, talvez, não sei. Meus amados, não que Marta, por que eu gosto
dessa versão distraída. Não que Marta estava muito ocupada, mas a ocupação era tanta que ela não ouvia o que Cristo estava falando a Maria, que talvez fosse para ela também. A correria e o foco dela nos afazeres, na ocupação e na preocupação daquele momento, talvez, meus amados, não permitisse que ela se deleitasse na presença do Senhor. Que ela pudesse, deixar essas coisas de lado por um tempo e ouvir o Senhor falar. Meus amados, eu gosto de quando Jesus Cristo, quando o Evangelho fala a respeito de Zaqueu, quando o Senhor o chama pelo nome e fala, olha, convém que eu pouse na sua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu o recebeu gostoso. Marta não estava recebendo gostoso, não estava ali aproveitando aquele momento na presença do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos ocupados, com quantas coisas, meus amados, nós estamos atarefados, ou digo mais, preocupados, aflitos, com tantas demandas que nós temos sobre a terra, com tantas coisas que nós precisamos fazer. É o nosso trabalho, é atender a nossa casa, é atender o nosso ministério, é atender os horários. Meus amados, nós conversávamos, e nossos horários até à noite, a igreja de Jundiaí não está mais operando, estamos em casa, mas parece que os compromissos eles não param. Agora de segunda-feira vai dar uma acalmadinha, porque a gente está terminando um curso, mas irmãos, eu não posso viver, meus irmãos, só focados nessas coisas, atendendo essas coisas e deixando de ouvir ao Senhor. Uma coisa só te é necessária. Imagina Adão lá no Éden. Adão não ficou sem fazer nada. Deus deu uma atividade para ele. Uma atividade dele era dar nome aos bichos lá e tudo mais, as coisas que estavam lá. Imagina se Adão, Deus o visitava todo dia, na viração do dia. O Senhor os visitava no Éden todo dia. Imagina se Adão falasse para Deus, Senhor, tudo bem, o Senhor veio aqui hoje, mas o Senhor deu muito serviço para mim. Faz o seguinte, não vem amanhã não, vem só sábado que vem. Essa semana eu estou atarefado de coisa. Não vem não. Meus amados, Deus visitava o Éden para ter comunhão com o homem. Eu li um livro há um tempo atrás, e esse livro chamava O Homem do Céu. Eu não sei quem já leu esse livro. O Homem do Céu. Alguém já leu? Conhece? Só a Regina. Recomendo. Conta a história de um chinês que se converteu numa aldeia distante. E numa época muito difícil, uma época muito complicada. E os irmãos terem uma ideia, nem Bíblia ele tinha. Até para uma Bíblia chegar na mão dele. Ele precisou orar e jejuar. Mas o Senhor mandou uma Bíblia. E ele, por amor ao Evangelho, ele começa a fazer a obra. Meus amados, ele começa a ser enviado pelo Espírito a aldeias vizinhas. E, obviamente, que isso para o governo foi uma afronta. Então, ele foi preso algumas vezes. E isso impulsionou ainda mais. Eu estou falando muito light, viu, meus irmãos? Foi preso, apanhou, quase morreu. E essas coisas básicas. E numa dessas... e essas prisões o fizeram ser conhecido. Porque o povo de Deus é assim. Meus amados, quanto mais luta, quanto mais prova, mais o povo de Deus busca o Senhor e mais o povo de Deus cresce na presença do Senhor. Meus amados, e assim começou a ser muito requisitado. Os irmãos têm uma ideia, ele tinha numa caverna, escondido, uma escola de profetas.
Então ele tinha seus horários, ele fazia a obra do Senhor, ele era requisitado, ele tinha que viajar à noite, de madrugada, para que o governo não o pegasse, né, para que a obra do Evangelho começasse a crescer. E sabe, nós como leitores, meus amados, até a gente fica bravo com Deus, numa época que Deus estava prosperando a obra, né, prosperando a obra dele, ele é preso novamente. A gente está lendo e fala assim, não é possível, não era a hora de ser preso, deixa esse homem fazer a obra. Mas, amados, ele mesmo disse, eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de ter o meu momento de meditação na palavra, nunca deixei de trazer aqueles que estavam comigo e ministrar a eles, mas já não fazia mais como deveria fazer, né? Já não fazia mais com amor, né, à obra do Senhor, mas fazia por obrigação. E ele diz, o Senhor me lançou na prisão, o Senhor me permitiu ser preso naquele momento, por causa do meu pecado e por causa do meu egoísmo. E o Senhor o visitava e dizia para ele, falou assim, agora você parou para me ouvir, porque nem isso você estava fazendo mais. E ele estava fazendo a obra do Senhor, estava fazendo, meus amados, a obra que o Senhor, né, a obra do Senhor segundo a palavra de Deus, mas o coração dele estava mais na obra do que do Senhor da obra. Está me entendendo, meu amado? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua comunhão com Deus? Uma coisa só te é necessária. Eu não estou dizendo que você não vai cumprir teu ministério. Eu não estou dizendo, meus amados, que você não vai ter lutas. Eu não vou dizer, meus amados, que você não tenha que ter o seu trabalho secular. Mas eu estou dizendo para você, meu amado, que a tua visão de reino precisa ser restaurada. Uma coisa só te basta, estar, meus amados, atentos à voz do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 44, fala a respeito da vinda do Senhor, e ele fala assim, estai apercebidos, estai prestando atenção. Meus amados, é um tempo difícil, é um tempo de correria, é um tempo, meus amados, que nós lutamos, mas Mateus 24, 44 fala, e é o próprio Cristo está falando, estai apercebidos, porque não sabeis que hora vem, não sabeis o dia que ele vem. Meus amados, para que não venhamos ser pegos de surpresa. Sabe, meus amados, nós precisamos vigiar em todo o tempo. E essa, meus amados, essa é a primeira instrução que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Nós precisamos, a despeito do quanto nós fazemos, a despeito da nossa agenda, a despeito, meus amados, das nossas ocupações, a despeito das nossas preocupações, nós não podemos perder o foco no Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor, meus amados, é aquele que está próximo daqueles, perto está o Senhor, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Cuidado, meus amados, quando nós damos mais atenção, meus amados, às nossas ocupações. Eu tenho que dar conta, e o meu tempo com o Senhor, ele vai diminuindo. Sabe, lá no Antigo Egito, meus irmãos, o Senhor visita Moisés e manda Moisés ir lá falar com Faraó para fazer uma coisa. Êxodo capítulo 5, verso 1, para que o meu povo vá para o deserto, lhe fazer festa, me servir no deserto, mas Faraó endureceu o seu coração e não deixou ir. Meus amados, uma das coisas que Faraó fez, uma das coisas, meus amados, que paralelo a Faraó, que o mundo, que o inimigo tem trabalhado na nossa vida, meus amados, Faraó, ele deu muito, ele aumentou o trabalho, ele aumentou o serviço, meus amados, ele aumentou a carga sobre o povo de Israel, para que eles esquecessem essa ideia de ir fazer festa ao Senhor no deserto, de ir adorar ao Senhor no deserto. Meus amados, assim pode ser que o inimigo tem trabalhado na igreja, tem trabalhado na nossa vida e a gente não percebe. É necessário, meus amados, aliás,
uma coisa só, uma coisa só, meus amados, te é necessária. Marta, uma coisa só te é necessária. Eu sei que você tem que fazer tudo isso, mas não desvie os teus ouvidos daquilo que eu estou falando. Meus amados, às vezes nós estamos deixando. A Bíblia fala, meus irmãos, lá no livro de Salmo 27:4. Esse eu vou abrir. Eu vou ler a partir do 2. Diz assim, o Salmo 27. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Meus amados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim. Trabalho, preocupação. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O verso 4 diz, uma coisa, olha as pistas que Deus vai deixando, né? Uma coisa peço e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Uma coisa peço e a buscarei. Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Pois salmista não quer fazer nada mesmo, hein? Morar na casa do Senhor, contemplar a formosura, aprender no templo, que cara folgado. Amados, qual é a visão, meus amados, que precisamos ter do reino? Visão restaurada do reino. Aqui não está dizendo que ele não faz nada, não, muito pelo contrário. Mas é o foco. Uma coisa peço e eu a buscarei. Eu não vou me deixar a minha carne, né, se ocupar e se preocupar de tal maneira que eu perca a delícia da presença de Deus, de aprender na casa do Senhor. O pastor acho que falava aqui no início do culto, o pastor falou alguma coisa a respeito disso. Amados, e Deus foi só confirmando. A minha memória é meio fraca. Não vou esquecer o que o pastor falou, esqueci. Devia ter anotado, devia ter uma caneta. Mas o pastor aqui, no início do culto, a primeira oração, meu amado, ele fala sobre isso. Quantas vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor por causa de tantas coisas. Vou usar o presbítero Ricardo. Posso usar a tua vida, meu irmão? O Ricardo me fez uma proposta, meus amados. Ninguém nos ouça. O Ricardo fez uma proposta para mim. Ele falou assim, olha, eu estou trabalhando, mas eu quero chegar no culto. Eu quero ouvir a tua palavra, mas eu vou sair 5:30, eu acho que não vai dar tempo. A hora que você subir no púlpito, dá uma enroladinha no povo lá, porque eu quero ouvir a palavra. Dedei você, meu irmão. Mas, amados, eu vejo nisso o desejo de estar, meus amados, aprendendo no templo. É o desejo, né? Eu estou trabalhando, mas vai dar tempo, eu vou chegar, vou dar um jeito, eu vou correndo e vou chegar. No fim, a hora que ele chegou aqui, eu falei, eu não tinha que enrolar, irmão, nem precisei. Deus preparou tudo, porque Deus vê o coração, irmãos. Eu quero o Senhor, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero aprender, meu amado, isso para Deus, o coração inclinado, meus amados, para Deus já é obra feita. Ainda que haja um empecilho, Deus abre portas e faz acontecer. Ele chegou na hora, eu participou até do louvor, olha que maravilha. Assim Ele faz contigo, meu irmão, olha que bênção. Tenha uma visão restaurada do reino. Não deixa muita ocupação e a preocupação, meu amado, tomar o tempo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você precisa, meu irmão, você precisa analisar a tua vida hoje. Você precisa colocar diante do Senhor hoje a tua vida, meu amado, porque você é a igreja do Senhor. Porque Deus quer usar a tua vida, revelar, meu amado, a você as maravilhas do reino dEle.
revelar a você, meu amado, aquilo que Ele quer da tua vida, aquilo que Ele quer que você faça amanhã, na terça, na quarta, no mês que vem. Ele quer ter essa intimidade. E muitas vezes nós trabalhamos tanto, meus amados, temos tantas preocupações. Quem talvez não está preocupado, meus amados, naquilo que amanhã de manhã você vai ter que enfrentar? Né? Essa semana tem algo, talvez, aí que você tenha que enfrentar. Vença esse gigante hoje em nome de Jesus. É hoje, amado. É hoje. Não perca esse momento, não perca esse tempo. Marta estava preocupada com a segunda-feira. Maria parou tudo, para tudo, senta aos pés. Uma coisa só te é necessária. Agora sim. Lucas 10. É Lucas 10? Marcos. Estou confundindo até os apóstolos já, os discípulos. Marcos capítulo 10. A primeira instrução, irmãos, a primeira instrução do Senhor Jesus Cristo, saiu da boca do Senhor Jesus Cristo, né, de uma visão restaurada do reino, é sobre as nossas ocupações e sobre as nossas preocupações. Capítulo 10 de Marcos agora, verso 17, diz assim: e pondo-se a caminho, Jesus a caminho de novo. Jesus não para, irmãos. Está abençoando aqui, está abençoando na igreja que está ali, está abençoando. O Senhor está visitando através do seu Espírito. Jesus a caminho, de novo. Lá estava caminho passando, aqui está caminho de novo. Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Até aqui por enquanto, nós vemos que não é qualquer um. O livro de Lucas 18 chama esse rapaz, esse jovem, de príncipe. Na minha versão, não sei como é que está na tua, mas era alguém muito bem colocado naquela sociedade. Ele é príncipe, não era simplesmente alguém que era rico, mas é alguém que também tinha autoridade naquele lugar. E veja, meus amados, que não era qualquer um também. Era alguém que estava ali alinhado à palavra, tinha temor de Deus. Meus amados, conhecia o Senhor desde criança. Não era alguém que estava alheio às coisas do Senhor, à palavra do Senhor. Meu amado, era alguém de dentro da igreja. Assim como Marta, ela era ali acolhedora, hospitaleira, né, atenta às coisas ali. Também não era alguém, meus amados, fora. Marta, indiretamente, estava buscando ali uma aprovação do Senhor. Esse jovem estava diretamente, descancaradamente, buscando uma aprovação do Senhor, pois ele estava no caminho, não estava errado. Não estava errado. Continua aqui no versículo 20. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Para confirmar o que eu acabei de dizer. E o 21 diz: Jesus olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Uma coisa. Parece que é algo de prioridade, né? Tem coisa importante, tem coisa que é necessária, mas parece que o Senhor Jesus Cristo está falando de algumas prioridades que eu e você precisamos atentar. Falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Segunda instrução, meus irmãos, saiu da própria boca do Senhor Jesus. Não que a palavra a gente tem que escolher uma parte ou escolher outra. Toda palavra é a palavra de Deus, é o pão. Mas quando sai da boca do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus quando passa em nós, que somos meros homens, está correndo algum risco. Por isso que a gente precisa deixar o Senhor falar, tirar aquilo que é nosso. Mas aqui é o próprio Cristo que está falando. Então, se Ele está falando, é uma palavra que nós temos que atentar. Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa.
Amados, e o que será que falta? Cristo fala, vende tudo que tem. Então o Senhor Jesus, Ele quer que nós deixemos tudo que nós temos. Fiquemos pobre, 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 de maré, maré descia. Aquela tinha uma musiquinha. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Segunda instrução do Senhor Jesus Cristo, para que a nossa visão de reino seja restaurada, é que nós não venhamos nos apegar àquilo que nós temos, aos nossos bens, às nossas coisas. Meus amados, não é isso que o Senhor quer. Não é isso, meus amados, que vai te fazer, eu tenho muitos bens, eu tenho muitas coisas, né, riquezas, aliás, bem, eu tenho muitas riquezas, eu tenho muitos bens, então eu já sou alguém abençoado. No Antigo Testamento, talvez funcionasse dessa forma mesmo. Talvez lá no Antigo Testamento era algo que se tinha isso como algo certo, né? A prosperidade financeira era a visão de quem realmente andava com o Senhor. Mas para nós hoje, meus amados, se nós olharmos só para isso, eu olho para aquilo que eu tenho, eu olho para os meus bens, e os meus bens muitas vezes, as minhas riquezas muitas vezes, talvez não sejam só aquilo, meus amados, que nós temos no nosso bolso, nossa conta bancária. Talvez seja a nossa carreira, irmãos. Talvez seja a nossa própria família. Não é ruim isso. É bom, nós temos que atentar para isso, é bênção de Deus. Meus amados, talvez seja, meu irmão, aquilo que eu tenho como visão, como sonho, como pretensão, são meus bens. Meus amados, mas quando nós colocamos qualquer uma dessas coisas como primeiro na minha vida, quando nós colocamos isso, meus amados, como algo essencial ou primordial na minha vida, alguma coisa começa a desequilibrar. Não que você venha deixar a sua família. Não que você venha deixar aquilo que você pretende fazer, a tua faculdade, a tua carreira. Não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, não permita que isso tome o teu coração de tal maneira que você não consiga servir ao Senhor, não consiga atender, meus amados, a voz do Senhor, de forma, meus irmãos, a que Ele seja o número 1 na tua vida. Em nome de Jesus. Uma vez eu vi um testemunho, mas esse relógio passa muito rápido aqui, pastor. Meu Deus, eu vou tentar ser rápido. Opa, nem tanto. Acabou o altar aqui. Uma vez eu vi um testemunho. O testemunho eu vi do pastor Jorge Linhares, um pastor da Igreja Batista, faz muito tempo. Um pastor da Igreja Batista, lá de Belo Horizonte. Ele falava que ele tinha alguém na igreja dele, aliás, estava chegando alguém na igreja dele, que estava totalmente destruído financeiramente. Era um empresário muito bem sucedido na cidade, que havia conquistado muitas coisas e quebrou. Ele quebrou de tal maneira que não tinha nem onde morar. O próprio pastor o recebeu, abençoou, orou com ele, e aí, como a igreja lá era grande, tinha alguns alojamentos, alguns quartos, né, para pastores que iam lá pregar, pastores de fora. Ele reservou para esse rapaz e começou a cuidar dele, começou, né, cuidar desse rapaz. Ele firme, né, cresceu no Senhor, prosperou novamente. Ele tinha já o tino para o negócio. Deus começou a abrir portas para ele, e ele foi crescendo, foi sendo abençoado. Meus amados, ele começou a prosperar financeiramente novamente, né? Voltou, né, a estar à frente de uma indústria, né? Abriu novamente, e Deus prosperando, e ele firme na igreja, começou a ganhar dinheiro. Meus irmãos, começou a prosperar de tal maneira que ele comprou uma casa na praia. E aí ele já não conseguia mais tanto na igreja, porque ele tinha que cuidar lá. Então ele aparecia às vezes a cada 15 dias. Deus continuou prosperando. Aí ele comprou uma fazenda, comprou ali algum gado e tal. E aí ele
parece que menos ainda ele ia na igreja. Ele saiu da igreja, tinha uma casa muito boa, meus amados, uma frota de carro de última geração. E, além do Senhor, ele começou também, né, esses bens cresceram tanto na vida dele, que ele começou a não ter tempo nem para a família dele. Ele já não ia mais na igreja, e a família dele também não. E o filho, 7, 8 anos, né, necessitando ali da presença do pai. E o pai nunca dava atenção para ele. Uma vez esse filho pega o carro mais novo, pega um prego, né, um carro mais novo desse cara, e risca toda a lateral do carro. Porque ele queria a atenção do pai. Ele queria que o pai olhasse para ele. E o pai bate, meus amados, pega o menino e bate na mão desse menino. Mas bateu, meus amados, com muita raiva. E aquilo roxeou. E tiveram que correr com o menino para o hospital. E ele bateu de tal maneira, lesionou nervos, lesionou tendões, lesionou de tal maneira a mãozinha do menino, que a mão teve que ser amputada. Ele voltou, meus amados, para a igreja, pedindo para que o Senhor para que o pastor pudesse receber de volta, arrependido, e não sabia nem o que fazer, porque a mão do menino não ia voltar. Isso é um exemplo meio pesado, drástico, meus amados, mas para que a gente venha nos chocar mesmo. O quanto, meus amados, que aquilo que nós temos conquistado nessa terra, o quanto aquilo, meu amado, que tem sido, meus amados, bens para nós, tem tomado o lugar da presença do Senhor na nossa vida. Você pode ter crescido, meu amado, você pode ter conquistado, você pode ter alcançado, mas eu vou dizer para você, falta-te uma coisa. Vende no sentido de deixa em segundo plano. Restaura a tua visão espiritual, restaura nessa noite a visão de reino na tua vida em nome de Jesus Cristo. Honra o Senhor, diz o livro de Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão abundantemente os teus celeiros, transbordarão de mosto os teus lagares. Isso, meus amados, não significa só bens materiais. Mosto, meus irmãos, significa, mosto é aquele suco da uva, aquilo que na figura, meus amados, desse vinho, é aquilo que traz alegria, contentamento, satisfação para a alma. Honra o Senhor até mesmo com os teus bens, porque feliz será, bem-aventurado será, meu amado, se estiverem junto com o Senhor. Os bens, meus amados, e as nossas riquezas, elas não podem tomar o lugar do Senhor na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus. Ela não pode. Meu irmão, se isso, meus amados, tem feito na tua vida, você deixar de ouvir ao Senhor, é hora de tirar. Filipenses capítulo 3, Paulo começa a dizer, meus amados, o que ele deixou. Filipenses capítulo 3, verso 4. Nós já vamos encerrar. Diz assim, versículo 4. Ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia. Irmãos, isso aqui é bens e riquezas. É que o camarada tinha, eram os títulos que ele tinha, era a condição que ele tinha. Ele não era um qualquer, muito pelo contrário. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo, meus amados, tinha todos esses títulos.
Paulo, inclusive, tinha dupla cidadania. Ele nunca esqueceu disso. Uma vez sendo açoitado, meus amados, ele busca, ele tira da gaveta a condição que ele tem de romano para confrontar aqueles que estavam açoitando, porque como romano ele não poderia ser açoitado. Ele não deixou para trás, mas, amados, não era aquilo, meu amado, que tirava ele da presença do Senhor. Ele tinha aquelas coisas como perda para ganhar, meus amados, a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, um pouquinho mais para frente, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, versículo 13, mas uma coisa faço, uma coisa, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço. Paulo, meus amados, era alguém que tinha título, tinha riquezas, tinha bens. Ele não era qualquer um. Mas, meu amado, quando ele teve uma experiência com Deus, como talvez aquele cego teve uma experiência com Deus, porque também quando o Senhor o visitou, ele ficou cego também. Meu amado, mas quando o Senhor abriu os olhos de Paulo, irmãos, ele já não era mais o mesmo. Ele deixou tudo para trás, pela excelência do poder de Deus. Que o Espírito, meu irmão, te mostre isso em nome de Jesus. Que o Espírito, meu amado, te faça entender. Sabe que eu não estou aqui dizendo para você largar tudo que você tem, não. Mas olhar para Cristo em primeiro lugar. O mais importante não é o ter que ele proporcionou na tua vida. O mais importante é você ser dele. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é Deus, você é de Deus. Você, meu amado, ele escolheu para seu tesouro peculiar, para para estar na presença dele em todo o tempo. Meu irmão, quando nós entendemos que o tesouro, meus amados, é o teu coração na presença do Senhor, meu irmão, nada mais importa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Eu acho que meu tempo acabou, porque parou até o relógio lá, pastor. Mas eu quero te dizer, meu amado, eu já vou terminar. Isso tem os teus bens, a tua casa, teu emprego, tua carreira, os teus sonhos, tem sido impedimento para que você esteja mais na presença do Senhor, meu irmão? Nós conversávamos aqui desde ontem, né? Desde ontem aqui, glória a Deus. Então, já estamos quase mais aqui, viu, pastor? A gente vinha um dia só, agora estamos de 2 dias. E a gente conversava e o pastor falava a respeito de avivamento, né? Qual avivamento que a igreja precisa viver ou, né, provavelmente vai viver nesse tempo do fim, porque Jesus está às portas. Ele é o maior tesouro. Aliás, onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Que é um avivamento, sim, creio, com sinais e poder do Espírito Santo, mas é um avivamento também de caráter. E a questão do caráter, ele passa, meus amados, também por aquilo que o Senhor nos dá. Nós estamos apegados a essas coisas. Eu quero, meu amado, que você reflita sobre isso. Você, meu irmão, você mesmo. A palavra é para você. Se você está aqui hoje, se você veio, se você está aqui, não ache que a palavra é para aquele que não veio, aquele que ficou em casa. Apesar que em casa tem gente ouvindo também, e também serve para quem está em casa. É para você que está ouvindo essa palavra, é você. Essas coisas têm tirado o teu tempo? Tem tirado, meu amado, a primazia de Jesus Cristo na tua vida? A riqueza, meu amado, que você tem recebido tem sido mais importante do que ser de Deus, ouvir ao Senhor,
Ou, como aquele rapaz, ficou muito triste, porque o Senhor Jesus Cristo falou para ele, vende tudo. E a Bíblia fala que ele saiu triste, deprimido, porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitos bens. Quando você ouve uma palavra dessa, você fica triste e sai de fininho também, ou você fala assim, não, eu quero ter a minha visão restaurada, a minha visão de reino restaurada, porque é um avivamento para acontecer, e eu preciso fazer parte desse avivamento, eu preciso estar apercebido das coisas do Senhor, eu preciso ser o canal da bênção do Senhor aqui nessa terra, porque muitos ainda precisam ser, meus amados, alcançados, eu preciso ser a luz do Senhor nessa terra. E se nós estamos apegados às coisas dessa terra, meus amados, talvez isso não seja pleno na nossa vida. É para você, é para mim. 2 instruções o Senhor Jesus Cristo nos dá. Duas instruções para que a nossa visão de reino seja restaurada. Visão restaurada de reino. A primeira é, uma coisa só te é necessária. Está acumulando serviço e está deixando ser uma coisa só te é necessária. Volta aos pés do Senhor. Ou os teus bens estão enchendo a tua vida de tal forma que você não está tendo tempo para o Senhor, então falta-te uma coisa. Olha, presta atenção na primazia do reino. Presta atenção na prioridade do reino na tua vida. Você faz parte disso. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ter falado contigo hoje, que você possa ter, meu amado, aprendido, né, que algumas coisas precisam ser, alguns ajustes nós precisamos fazer na nossa vida em nome de Jesus. Há uma bênção alcançando, há um avivamento nos alcançando, há um avivamento chegando para a igreja, meu amado, há boas novas, meus amados, chegando para a igreja, como nós estamos preparados, como você, meu amado, está preparado, o que você, meu amado, tem feito sobre a face da terra, tem se deixado levar pelas preocupações, tem juntado tesouros na terra, meu amado, olhe para o Senhor Jesus Cristo. O louvor que a gente cantava, mandava olhar para o céu, né? Olhe para o alto, eu não lembro agora. Hã? Olhe para a cruz, não lembro agora, enfim, para a cruz, né? Olhe para a cruz. Amém, meu amado? Feche os teus olhos. Coloque-se de pé. Quero te dizer, meu irmão, esteja com o olho fechado. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente hoje, não. Se o pastor quiser fazer apelo, fica na liberdade. Mas se algo precisa ser, né, com essas 2 instruções que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo hoje, palavras que saíram da boca do próprio Cristo, se alguma coisa dessas precisa ser ajustada na tua vida, se você tem estado ocupado demais, ou preocupado demais, aflito demais, sabe, meus amados, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam tão aflitos que nem se deram conta. Aflição é trabalho, irmãos, é trabalho. Que nem se deram conta que quem estava com ele era o próprio Jesus Cristo. Talvez nós não estamos nos dando conta de que algumas coisas estão acontecendo conosco, meus amados, mas Cristo está do nosso lado. E nós estamos preocupados com as coisas, meus amados, e não estamos dando atenção, não estamos nem percebendo que Ele está. Às vezes, meus amados, pode ser que nós estamos sendo chamados para as bodas do Cordeiro. Ah, não, eu casei, eu comprei uma fazenda, eu não posso ir. Se algo assim, se Deus tem falado contigo, eu não vou te chamar aqui, mas discretamente coloca a mão no teu coração. Eu estou te fazendo esse apelo para você se colocar diante do Senhor nesta hora. Coloque a tua mão, a mão no teu coração. E fale com Deus nesta hora. Eu quero orar pela tua vida. Pai querido, eis aqui, Senhor amado, o teu povo. Eis a tua igreja, Senhor. É o teu rebanho. É aqueles que o Senhor chamou um a um. Como Cristo escolheu os discípulos um a um.
O Senhor não escolheu, Senhor amado, porque eram visivelmente melhores, não. Escolheu porque havia um plano, havia algo de Deus na vida de cada um. E eu sei que há algo de Deus na vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Senhor amado, há um chamado, há, Senhor amado, um plano bendito, revelações poderosas, meus amados, que o Senhor ainda deseja, Senhor, entregar para um, para outro, para que a igreja, Senhor, seja cheia dos dons, cheia da graça, porque o Senhor é aquele, Senhor, que distribui, Senhor amado, no meio do povo, no meio da igreja, os dons, Senhor amado, não é para um só que está aqui à frente, mas o Senhor quer trabalhar com a igreja e levantar liderança, levantar, ó Senhor amado, famílias fortes, Senhor amado, mas hoje, Senhor, o Senhor coloca diante de nós, ó Senhor, duas instruções. Uma coisa te é necessária quando nós estamos efetivamente, Senhor amado, muito ocupados e preocupados, Senhor, e talvez estejam, Senhor amado, irmãos desta forma aqui hoje, Senhor, abatidos, ó Deus, Senhor, preocupados, Senhor amado, com como fazer, como proceder, como responder, como eu vou fazer amanhã aquela reunião, qual vai ser a resposta, qual vai ser o diagnóstico, qual que vai ser, qual que vai ser a direção, Senhor, quantas pessoas talvez não estejam preocupadas assim. Deus, nesta hora visita, Senhor, Pai amado, esses que estão colocando, Senhor amado, diante de Ti, Senhor, as suas causas, as suas petições, e eu oro para que o Senhor visite em nome de Jesus, traga resposta, traga paz, Senhor amado, e como aquele homem que não via, mas que passou a ver, Pai amado, abre os olhos do Teu povo em nome de Jesus, para que veja o livramento, para que saiba que o Senhor é Deus. Senhor amado, o Senhor nos disse também, Senhor, Pai amado, que falta-nos uma coisa, falta-te uma coisa, Senhor amado, quando, Senhor amado, nós estamos com os olhos mais na terra do que no alto. Talvez alguns de nós, ó Senhor, estamos colocando aqui a mão no nosso coração, porque, Senhor, nós temos dificuldade de olhar para a cruz, olhar para as riquezas vindouras. Senhor amado, e as aflições desse tempo não são para se comparar com as riquezas da glória vindoura. Senhor amado, nós estaremos em ruas de prata, de ouro. Senhor, nós não conseguimos nem imaginar aquilo que o Senhor tem para aquele, Senhor amado, que te ama, para aquele que está com o coração efetivamente no Senhor. Pai amado, aquele que tem, Senhor, como tesouro, Senhor, a Tua presença. E nesta noite eu oro para que, Pai, caiam as escamas dos olhos. E eu oro, Senhor amado, sobre esses que estão nesta hora, clamando ao Senhor, Pai amado, para uma restauração, Senhor, da visão celestial, da visão de reino, para que, Senhor amado, ame ao Senhor, mais do que ame as suas coisas em nome de Jesus, para que se renda ao Senhor, mais do que se empenhe para alcançar as coisas da terra em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, usa de misericórdia nesta noite, Senhor amado, e esta semente, Senhor, é para uma restauração plena do corpo de Cristo, da Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Tu és o Senhor, ó Pai, Tu és o Senhor, e eu abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Às vezes, meus irmãos, não pode se sentar. Às vezes, nós estamos como esse cego, e não conseguimos enxergar nada. Mas a vista tem alguns outros problemas. Tem miopia, né? Às vezes a gente não consegue enxergar direito. Estrabismo que fala? Também é um problema. Tem alguns que são até daltônicos, não conseguem enxergar determinadas cores. Mas eu quero dizer para você, meu amado, muitos aqui não estão sem enxergar, estão enxergando, mas não conseguem ainda ver perfeitamente aquilo que Deus tem preparado até agora. Porque eu sei que Deus haverá de curar os teus olhos espirituais. Se você não vê, a partir de hoje, meu amado, você vai dar testemunho. Estou dizendo aqui profeticamente, você vai dar testemunho. Eu não via direito, eu via como uma sombra. Aparece homens como árvores que andam. Mas a partir de agora, meu amado, se você creu, o Senhor te dará a visão perfeita de reino para a glória do nome do Senhor.